Primeiro livro da Bíblia Sagrada, primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro do Gênesis. Glória seja dada ao nome do Senhor. Gênesis capítulo 3. Eu quero ler os versículos 8 e 9. São dois versículos para a nossa breve meditação. E por gentileza, tome a sua Bíblia em suas mãos, aí onde você estiver. Vamos acompanhar a leitura do texto sagrado, Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, que diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Verso 9 novamente: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Amém. Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que eu faço esta oração. Pedimos agora a intercessão e intervenção pelo teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo que penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E é Ele que intercede por nós, é Ele quem nos ilumina, é Ele que interpreta as Escrituras. Quero te pedir, Deus, em nome do teu Filho Jesus, que esta palavra alcance vidas, alcance corações, e que os teus filhos sejam através e por meio dela edificados. Pai, no nome de Jesus, anule agora, Senhor, o meu conhecimento, anule tudo aquilo, Senhor meu Deus, que tentar, Senhor, em algum momento atrapalhar ou sair da tua vontade, e que o teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobressaia, que o teu Espírito Santo apareça, que o teu Espírito Santo cresça em nossas vidas para louvor da tua glória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Prezados irmãos, aqui está a santa palavra de Deus, palavra bastante conhecida no livro do Gênesis, que é o livro do início, o livro do começo, o livro das origens, vem do hebraico Bereshit, que é o livro do nascimento, o livro das origens de todas as coisas, onde narra, no capítulo de número 3, algo terrível que acontece com os nossos primeiros pais. Os nossos primeiros pais, Adão e a sua mulher Eva, que todos que conhecem o mínimo da Bíblia vão saber que no capítulo de número 3, o primeiro casal sofre a investida do maligno, que, utilizando a serpente, engana Eva, que por sua vez engana Adão. O casal que desfrutava da comunhão plena com o Criador e que conversavam com Deus diariamente. A Bíblia Sagrada nos mostra, no capítulo de número 3, que havendo o primeiro casal pecado, a Bíblia Sagrada diz no verso 7 que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Vejam, meus queridos irmãos, prezado internauta, ouvinte, você que acompanha, você que ouve, você que está com a Bíblia nas mãos acompanhando o texto, o capítulo 3, temos algo terrível acontecendo no jardim. A notícia é de que o primeiro casal pecara contra Deus, o primeiro casal se corrompe, dando ouvidos à voz do tentador. Agora, queridos irmãos, se ficássemos falando apenas do pecado, se ficássemos falando apenas do engano que Satanás
venceu ou temporariamente havia conseguido vencer o primeiro casal. E se a Bíblia parasse ou terminasse com estes versículos aqui, no capítulo de número 3, teríamos uma triste realidade, não só para Adão e Eva, mas para toda a humanidade, visto que eles eram representantes da raça humana, são os representantes da raça humana, ou até que o momento eram os representantes da raça humana. Agora, queridos irmãos, observe no versículo de número 8, que a Bíblia diz que ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. A Bíblia está mostrando que o Senhor foi conversar com o casal, mesmo sabendo o que eles haviam feito, porque pela onisciência e presciência de Deus, o Senhor sabia exatamente o que estava acontecendo no Éden. O Senhor não estava alheio ou ignorante de todos os acontecimentos, até porque o Senhor Deus é Deus, e como Deus tem os seus atributos que lhe são exclusivos. Já quero abrir um parêntese para dizer que Deus conhece todas as coisas. Deus vê todas as coisas, Deus contempla todas as coisas e nada foge do controle das suas mãos. Neste exato momento, Deus está nos vendo, Deus está nos enxergando e Deus está nos contemplando de maneira a não apenas nos ver fisicamente ou externamente, muito pelo contrário, o Senhor Deus, Ele nos olha de dentro para fora. Quando no Salmo 139 o salmista declara: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, ressaltando e exaltando os atributos exclusivos da divindade santa e poderosa, exclusivos deste Deus único, este Deus que vai até o jardim conversar com Adão e Eva, para desfrutar da glória de Deus. Adão tinha que estar com o seu coração puro, limpo, isento do pecado. Agora a Bíblia Sagrada diz que eles estavam envergonhados, olhos da malícia foram abertos, conheceram que estavam nus. A Bíblia diz que fizeram ou cozeram para si folhas de figueira e fizeram aventais. Agora observe no versículo de número 8, ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Um dos efeitos danosos e desastrosos do pecado, meus irmãos, é o homem tentar se esconder dos olhos do Deus Todo-Poderoso, ainda que isto seja impossível, porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor Deus, nada escapa do olhar do Senhor, o Todo-Poderoso. Agora o pecado causa medo, o pecado causa, queridos irmãos, esse distanciamento, e o pecado causa no primeiro casal este sentimento de vergonha e de vou me esconder de Deus. Prezados irmãos, infelizmente o pecado causou e continua causando medo, vergonha e desprezo em muitas pessoas. É o que o apóstolo Paulo disse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não vim aqui para ressaltar o pecado, não vim aqui para colocar o pecado como uma tônica e o colocar como relevo da mensagem, não. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor Deus foi atrás de Adão e Eva, e mesmo sabendo que eles haviam pecado, e mesmo sabendo que eles haviam desobedecido
a voz de Deus, a palavra de Deus, o Senhor Deus sai do seu lugar, do seu trono de glória, para passear no jardim, para conversar com as suas criaturas, para conversar com os seus filhos. Deus se interessa em procurar o homem, mesmo sabendo que este agora havia pecado, desobedecido às suas ordens, a sua palavra. E o Senhor Deus pergunta a Adão: onde estás? Estavam escondidos atrás das árvores do jardim. Agora eu te pergunto, eles no versículo 7 não haviam feito aventais de folha de figueira? Já não tinham feito aventais para si? Como é que eles respondem no versículo de número 9? Senhor, ouvimos a tua voz. Versículo 10, ouvimos a sua voz soar no jardim e temi porque estava nu. Eles já não estavam com aventais de folha de figueira. Como é que eles dizem que estavam nus? É porque, por mais que eles estivessem vestidos com folhas de figueira, por mais que eles tivessem feito aventais de folhas de figueira, a sua consciência, ou a consciência deles, estava nua diante do Senhor. Não tem como o homem se justificar com as suas próprias obras. Não tem como nós, homens, seres humanos, justificarmos a nossa vida, a nossa conduta, as nossas práticas com as nossas próprias obras, porque diz a Bíblia Sagrada no livro do profeta Jeremias que as nossas obras são para Deus como trapos de imundícia. É por isso que o apóstolo Paulo disse que é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das vossas obras, para que ninguém bata no peito e se glorie, dizendo: eu resolvi o problema, eu resolvi o problema com uma semana de jejum, eu resolvi o problema com algumas horas de oração, eu resolvi o problema com um avental de figueira que eu mesmo fiz para cobrir a minha nudez e para resolver o problema do meu pecado. Não, o homem não pode resolver o problema. A problemática do pecado é insolúvel aos olhos dos homens. Agora, pela graça do nosso Deus, e louvamos ao Senhor pela sua graça maravilhosa. Graça é o favor imerecido da parte deste Deus tão maravilhoso para com as nossas vidas. A Bíblia diz que o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde estás? Esta pergunta parece um tanto quanto fora do lugar, porque se Deus é onipresente, e Ele o é, como Ele está perguntando onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus não conhecia onde estava Adão, onde estava Eva, onde estava o primeiro casal? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Precisa perguntar: onde estás? Agora, queridos irmãos, observe que todas as vezes na Bíblia que Deus faz perguntas, não é porque Deus não sabe, muito pelo contrário, porque o Senhor Deus disse a Jó que antes que a terra fosse criada, formada, fundada, o Senhor Deus, Ele é, não é que existia, Ele é autossuficiente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Agora, todas as vezes que Deus pergunta algo na Bíblia, Deus está esperando do homem uma reação. Deus está esperando do homem um posicionamento. Quando o Senhor Deus pergunta para Ezequiel no capítulo 37, porventura poderão viver esses ossos? Deus não está perguntando porque não sabe, Deus está perguntando porque quer ver um posicionamento, uma reação da parte do profeta. O Senhor Deus, todas as vezes que pergunta algo, é esperando que o homem se posicione, reconhecendo a sua limitação e esperando na dependência de Deus.
A Bíblia Sagrada fala, queridos irmãos, que o Senhor pergunta: onde estás? Com isso, Deus espera que Adão e Eva se humilhem em sua presença. Deus espera que o homem caia de joelhos, assuma a responsabilidade, bata no peito e diga: Senhor, eu estou aqui escondido porque eu pequei. Eu estou aqui escondido porque eu desobedeci a tua palavra. Mas, queridos irmãos, este é o problema do ser humano. Nós procuramos sempre culparmos alguém, nós procuramos colocar a responsabilidade ou transferir a responsabilidade para outras pessoas. Quando Adão pecou, ao invés de procurar se arrepender, de se entregar a Deus e dizer: Senhor, me perdoa porque eu pequei, não. A Bíblia Sagrada diz que ele transfere a sua responsabilidade e diz: foi a mulher que tu me deste. Foi ela que me enganou, foi ela que me deu do fruto e eu comi. Não é esta a postura e o posicionamento que Deus espera de você. Você que está de repente afastado da presença de Deus, você que de repente se desviou ou fracassou na fé, por qualquer que seja o motivo, não vem ao caso, não estamos aqui para perguntar a respeito do seu pecado. Mas o Senhor Deus está falando comigo, está falando com você, está falando conosco. Reconheçamos os nossos pecados e o confessemos ao Senhor, porque diz o livro de Provérbios que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Não haverá perdão para pecados que não foram confessados. Muitas pessoas querem ser perdoadas por Deus, todavia não querem confessar os seus pecados. Não querem reconhecer os seus erros, têm dificuldade de assumir a responsabilidade. Isto é, são pessoas que infelizmente não querem assumir a responsabilidade, muito pelo contrário, querem transferir a responsabilidade para outras pessoas, dizendo: eu caí por causa do fulano, eu caí por causa do cicrano, eu caí por causa da igreja. Se a igreja tivesse feito isso, se o pastor tivesse feito aquilo, se o pregador tivesse falado, eu não teria errado. Queridos irmãos, não é tempo de ficar procurando culpados, procurando esse, procurando aquele. É momento de nos arrependermos, de cairmos de joelho e dizermos: Senhor, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados, como fez aquele filho pródigo. Ele reconheceu que havia errado, ele reconheceu que havia desperdiçado as oportunidades de Deus. Ele havia pecado contra o céu, pecado contra o seu pai, caiu em si, foi ao encontro do seu pai, se arrependeu, se humilhou, e o pai estava de braços abertos para recebê-lo, de braços abertos para abraçá-lo, de braços abertos para beijá-lo, de braços abertos para trocar as suas vestimentas, seus calçados e selar o seu dedo com anel. Eu quero em nome de Jesus dizer a você que acompanha este culto, você que está cultuando a Deus: ouça esta palavra, Deus está atento e Deus está pronto a nos perdoar. A pergunta de Deus: onde estás? É a pergunta com o mesmo objetivo que ele perguntou a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Será que o Senhor não sabia se Pedro o amava ou não? Precisa perguntar. Será que Deus não sabia onde estava Abel quando ele perguntou para Caim: onde está o teu irmão? Será que Deus não sabe? Será que Deus não sabe o que se passa na minha mente e na sua? Será que Deus não sabe o que se passa no nosso coração? Será que Deus precisa perguntar para nós dizermos a Ele ou informarmos? Não, será que ninguém informou Deus? Deus não leu o jornal da manhã? Deus não acompanhou as notícias da internet? Deus não acompanhou os noticiários? Ou será que Deus está desatualizado? Não, prezados irmãos, Deus nos conhece, Deus nos contempla. Ele disse às igrejas da Ásia: eu conheço as tuas obras. Ele nos conhece, e nos conhece melhor do que nós mesmos.
Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as intenções do nosso coração, Ele nos conhece. Eu quero falar em nome de Jesus, Deus te conhece, Deus me conhece, Deus nos conhece, e Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus sabe do que somos capazes, Deus sabe do que não somos capazes. Deus conhece a nossa estrutura e Deus está perguntando: onde estás? Deus está te procurando. Deus está te procurando porque Deus quer tê-lo para Ele, pertinho dEle. O Senhor não desistiu de Adão. Deus poderia ter destruído Adão, destruído Eva, formado outro casal e pronto, resolveria aos nossos olhos o problema. Deus poderia simplesmente dizer: pronto, Adão pecou, Eva pecou, o primeiro casal que eu formei para louvor da minha glória, fugiu do propósito, então vou destruí-los, vou fazer um novo casal, vou impedi-los de pecar. Não vou dar a eles a livre escolha, ou a livre agência, ou livre arbítrio, seja lá como você queira entender. Não vou dar a eles esta condição de escolherem. Eles vão seguir o que eu determinei, vão seguir o que eu falei, e pronto, e acabou, e o paraíso continua. Não, o Senhor Deus não nos criou, não nos formou como máquinas programadas. O Senhor deu a nós esta condição de escolhermos. Você tem a condição de escolher, e o Senhor Deus está dizendo que a sua graça ainda está estendida, as suas mãos ainda estão estendidas, as portas ainda estão abertas. O Senhor está procurando: onde está Adão? Onde está Eva? Onde estão vocês? Onde está aquele casal que eu conversava? Onde está aquele casal que dialogava comigo e que desfrutava da minha presença? A mesma coisa foi o que o Senhor Deus falou através, queridos irmãos, daqueles homens, quando Jonas, o profeta, estava no barco, e a Bíblia Sagrada diz que ele dormia, enquanto algumas pessoas perguntavam: o que está acontecendo? Jonas sabia exatamente o que estava acontecendo. Jonas sabia exatamente que era ele o responsável por toda aquela situação. Jonas sabia exatamente que por conta da sua desobediência, da sua rebeldia, do seu pecado não confessado e não abandonado, era porque aquela tempestade chacoalhava o barco de um lado para o outro. Muitas vezes nós não estamos entendendo e falamos: meu Deus, o que está acontecendo? E muitas vezes o problema somos nós que estamos atrapalhando a viagem, somos nós que estamos impedindo que bênçãos maiores cheguem em nossas vidas. E o problema era Jonas. O problema era Jonas. Tanto que a Bíblia diz que depois que lançaram Jonas no mar, houve bonança. O problema sou eu, o problema é você. O problema somos nós somos o problema. É como aquela pessoa que pediu a Deus: Senhor, lança os meus problemas no mar. E o Senhor diz: tudo bem, amanhã cedo vá à praia. E aquele homem, logo cedo, 4 da manhã, estava na praia gritando: Deus, cadê o Senhor? Resolva o meu problema, jogue os meus problemas no fundo do mar. E quando passaram alguns minutinhos, Deus respondeu: pode pular na água então. O problema é você. O problema sou eu. O problema somos nós. Não queiramos terceirizar e dizer para este ou aquele: olha, a culpa é sua, a culpa é da mãe, a culpa é do pai, a culpa é do pastor, a culpa é do patrão, a culpa é da empresa, a culpa é do governo, a culpa é desse, a culpa é daquele. Não, vamos bater no peito e dizer: a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Quando o profeta Jeremias diz: do que se queixará o homem vivente, ou melhor, pergunta: do que se queixará o homem vivente? E ele recebe a resposta da parte de Deus dizendo: cada um queixe-se dos seus
próprios pecados. Se há, queridos irmãos, algum desconforto, algum problema, este problema somos nós. Mas louvamos a Deus que o Senhor veio para resolver o problema, o Senhor veio para solucionar o problema, e este problema foi solucionado através do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito, o sacrifício expiatório, porque a Bíblia diz que o Senhor Deus matou um animal, tirou a pele do animal e fez túnicas para cobrir Adão e Eva. Observe, aqui nós temos a graça de Cristo, a graça do Senhor profeticamente, porque este animal que morre para cobrir o primeiro casal, tipifica o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para que através da morte dele, o nosso pecado fosse coberto, expiado, aleluia. Através do sangue de Jesus Cristo, nossa mente pôde ser purificada e limpa de todo o pecado, através do sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, e somente Ele, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo de número 5, Deus está procurando os homens, Deus está procurando os homens como aquele pastor de Lucas 15, que deixou as 99 no deserto e foi atrás daquela uma que se perdeu. Deus está procurando o homem como aquela mulher que acendeu a candeia, que varreu a casa em busca da sua dracma perdida. Deus está procurando o homem como aquele pai que percorria os olhos todos os dias ao horizonte e que olhava em busca do seu filho pródigo que se distanciou e que já era considerado como morto, perdido. A Bíblia Sagrada diz que Deus está procurando o homem como Deus foi um dia até o val de Jaboque, em Gênesis 32, e a Bíblia diz que o Senhor lutou com Jacó. Não foi Jacó que foi procurar Deus, foi Deus que foi procurar Jacó. Deus está nos procurando. É por isso que a Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. O Pai procura, e só se procura aquilo que está difícil de achar, ou que se perdeu. Deus não está procurando no sentido de Ele não sabe onde estão. Deus não está procurando no sentido de perdi e agora. Não. Deus está procurando pessoas que se arrependam de seus pecados, pessoas que confessem, pessoas que deem a Ele o melhor dos seus corações, ainda que limitados, distanciados da graça. A Bíblia Sagrada diz que Deus procura pessoas que reconheçam seu estado de miséria. Por isso Jesus disse, bem-aventurado os limpos de coração, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados as pessoas, bem-aventuradas as pessoas, bem-aventurados os homens, mulheres, bem-aventurados seremos nós, quando reconhecermos e dissermos, Senhor, a culpa é minha. Fui eu que me distanciei, fui eu que pequei, fui eu que transgredi, fui eu que desviei, e a culpa é minha. A culpa não é de ninguém não, a responsabilidade é minha. Se eu tivesse vigiado, se eu tivesse obedecido, se eu tivesse atentado para a palavra de Deus, se eu tivesse obedecido os seus mandamentos, se eu tivesse dado ouvidos aos conselhos, se eu tivesse me atentado aos fatos, eu teria vigiado mais. Mas o Senhor Deus está dizendo para você, não está tudo acabado não, ou melhor, nada está acabado, muito pelo contrário. Hoje é dia de restauração, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de conversão, hoje é dia de nos voltarmos ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Foi Ele que nos despedaçou e nos sarará. É o que diz a palavra no livro do profeta Joel. Ele fez a ferida e Ele a ligará. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu quero falar para você. Hoje é dia de reatar a amizade com o Senhor. Hoje é o dia
E não por nós, porque não conseguimos pelas nossas obras de justiça. Mas hoje é o dia de cairmos de joelho diante do Pai e dizermos: Pai, pequei contra o céu. Pai, pequei perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não sou digno. Eu não sou bom. Eu não tenho condições de fazê-lo, mas pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia, porque diz a Bíblia, o apóstolo João: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para ninguém pecar, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, aleluia, de candaraia, é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelo nosso, mas pelo de toda a humanidade. O Pai procura verdadeiros adoradores. O Pai está te procurando. Saia de trás das árvores do jardim. Saia de trás das máscaras da hipocrisia. Saia de trás das máscaras da religiosidade. Saia de trás da autossuficiência. Saia de trás de tudo aquilo que serviu como biombo para você. Saia de trás de tudo aquilo que serviu para você se auto-justificar até o dia de hoje. E assuma diante de Deus, receba a graça de Deus, porque hoje o Senhor quer trocar as suas vestes, quer trocar as vestes de folhas de figueira, porque a folha de figueira murcha, seca e se desfaz. Mas as túnicas de pele de cordeiro, aleluia, revista-se do novo homem agora, revista-se da nova mulher agora, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Reconheça agora o seu pecado, e onde você estiver, dobre o seu joelho, levante a sua mão e aceite a Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor agora. Jesus está te perdoando. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia.